Gente boa, vamos prosseguindo aí na nossa aula sobre a Cristologia, mas antes de prosseguir eu vou deixar aqui para você um cardzinho, um linkzinho falando sobre o conceito de kenosis, tá bom? Que é um conceito fundamental da fé cristã, que nós devemos conhecer bem e que tem esse linkzinho aqui para você fazer aí o seu clique, tá certo? Nesse link sobre kenosis e acompanhar um vídeo que eu falo especificamente sobre esse tema tão importante, tá certo? Na continuação dessa nossa aula, eu queria falar sobre um outro tema também muito importante, de Jesus como o revelador do Pai. Não é? Nós falamos Jesus como Deus, falamos Jesus como Salvador, falamos Jesus como Senhor, etc. Mas nós não podemos nos esquecer jamais de falar de Jesus como revelador do Pai. Jesus, em síntese, é aquele que veio à humanidade para mostrar o favor de Deus para com a humanidade, que veio aqui para mostrar a amizade de Deus e o seu desejo restaurador para com a humanidade. Né? E a Kenosis diz justamente que em Jesus Deus se esvazia de toda a sua divindade e grandeza, de tudo aquilo que o separava do ser humano, se esvazia e vem aqui revelar o Pai. Aliás, essa é uma fala dos apóstolos para com Jesus. Né? Se não me engano, Filipe uma vez chegou para Jesus e disse para ele o seguinte: Senhor, há tanto tempo que temos convivido contigo, mostra-nos o Pai. E Jesus se espantou com aquele pedido e respondeu para ele que ele estava há tanto tempo na sua presença, na sua comunhão, e ainda vinha com esse pedido de ele mostrar quem era o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo assim: você não entendeu ainda que o Pai que você deve conhecer sou eu quem revelo. Ninguém vem a mim, né? Aquele versículo lá do texto do Evangelho, que diz que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, né? Aquele a quem o Filho revelou. Ou seja, é o Filho, é Jesus quem revela Deus. Tá certo? A única imagem que nós podemos ter da divindade é aquela que é revelada por Jesus, que se faz ser humano, uma vez que nós não podemos nos tornar divinos. Então Jesus, quando diz quem vê a mim vê o Pai, ele está dizendo que tudo que nós precisamos para vermos o Pai é só olhar para ele. Então veja bem, isso tem implicações muito sérias, né? Porque eu não posso falar de Deus a partir de mim mesmo. Eu não posso falar de Deus a partir da concepção, da construção que a igreja faz de Deus por si só. Como também não posso falar de uma imagem de Deus que não tenha como base de revelação a pessoa de Jesus, que é o revelador de Deus. Então, só há uma maneira de eu falar sobre Deus, de eu ter uma relação com Deus, que não seja uma relação idolátrica. É olhando para o Pai a quem Jesus revela. E quem é o Pai que Jesus revela? Essa é a grande questão. Não é o Pai que você acha que é. Não é o Pai que eu acho que é. Não é o Pai que a igreja diz que é. É o Pai a quem Jesus revela. E só Ele, mais ninguém, nada mais, pode revelar quem é Deus e quem é o Pai. Só Jesus o pode fazer. Porque apenas Deus revela Deus. E Jesus é Deus esvaziado que vem nos mostrar quem é o Pai. Então, primeiro ponto. Em Jesus nós conhecemos um Pai que é esvaziado e encarnado, conceito de kenosis, assiste lá depois. Ou seja, nós precisamos entender que quando nos relacionamos com Deus, que não é um ídolo, mas é o Pai de Jesus, nós estamos nos relacionando com um Deus que se revela no esvaziamento e na encarnação. Não é o Deus todo-poderoso da mitologia grega. Então isso é importante que a gente diga. É um Deus que é solidário aos seres humanos. E ele só pode ser solidário porque sente na pele o que o ser humano sente. Porque viveu o que o ser humano viveu. Porque trilhou o mesmo caminho que o ser humano trilhou, sabe como é e pode se compadecer desse ser humano.
quem não tem a mesma essência do que o outro não tem capacidade de ser solidário e de se compadecer. Então, Jesus só pode se compadecer do ser humano e ser solidário a nós porque em Jesus Deus se esvaziou, se humanizou e conheceu de perto a nossa realidade e a nossa jornada. É importante que a gente diga que a relação que esse Pai a quem Jesus revela, ela não é baseada no poder. Não é. Tem tanta gente clamando pelo poder de Deus e não sabe o que está clamando quando diz isso. Porque quem clama pelo poder de Deus está clamando de um modo interesseiro, de um modo que ele acha que esse poder vai lhe satisfazer, ou que vai pesar a mão sobre quem ele está agredindo, e só vê um lado desse poder, não é? Mas uma relação baseada no poder não beneficia quem é fraco, como ser humano no caso. Aliás, não é nenhuma vantagem para quem é fraco ter uma relação baseada no poder, porque qualquer relação baseada no poder elimina a fraqueza. Qualquer relação baseada na justiça retributiva elimina e pune o transgressor. Então, se Deus tivesse conosco um relacionamento baseado no poder, ele já teria nos eliminado há muito tempo, na primeira manifestação de fraqueza nossa. Porque o poder, ele é quase que insensível. O poder, ele não tem compaixão pela fraqueza, porque a fraqueza é o oposto do poder e ela é eliminada pelo poder. Assim como uma relação baseada na justiça, Jesus nos ensinou a clamar por justiça, mas o que a maioria das pessoas clamam é por vingança, porque a justiça que Jesus clama e nos ensina a clamar é a justiça diante da exploração dos mais fracos. É clamar por justiça, ter fome e sede por justiça, porque por causa da injustiça muitos passam fome e sede, literalmente. É clamar por justiça em favor daquele que é agredido e que é ofendido, porque em quase todas as vezes, quando clamamos por justiça pessoalmente, o que nós na prática estamos querendo é vingança e não justiça. Porque quando de fato clamamos por justiça, em 99% dos casos é o clamor para o outro. Entende? Então é isso que Jesus nos ensina. Agora, a justiça retributiva, a justiça jurídica, que pune o transgressor, ela também não leva em consideração a misericórdia. Você já pensou um juiz mesmo, né? Um profissional da área da magistratura, chega diante dele uma pessoa que estuprou, matou, escondeu o corpo e tal. E aí chega diante dele esse cara. Você já pensou se esse cara fala com o juiz, eu estou arrependido, me perdoe, e o juiz usa de misericórdia com ele, não dá nenhuma pena e manda ele embora? Isso não existe na justiça retributiva. A misericórdia não existe. Embora, tudo bem, tenha lá alguns atenuantes, né? Tem algumas coisas que podem ser levadas em consideração e tal, mas não existe essa misericórdia do juiz olhar para um criminoso e perdoá-lo simplesmente, coitadinho, ele está arrependido, pode ir embora, não vai fazer mais. Então, se a relação de Deus com o ser humano fosse baseada na justiça no sentido retributivo, nós seríamos punidos todas as vezes que errássemos. E tem muita gente que acha que é assim mesmo, que nós somos punidos por Deus toda vez que nós erramos. E que qualquer outra pessoa que esteja passando por um momento complicado é porque ele errou e está sendo punido por Deus. Mas a relação que Jesus nos mostra não é assim. E se nós levássemos isso a sério, isso destruiria os conceitos da teologia da prosperidade, baseado numa crença de que Deus é todo-poderoso, então isso tudo tem que aparecer na vida dos seus filhos, baseado numa relação de que nós temos o direito de exigir dele, baseados numa relação que nós podemos, como pessoas especiais, clamar a sua justiça, que ele vai pesar a mão sobre aquele que está nos ofendendo. E se nós levássemos a sério a humanização de Deus em Jesus, a gente descobriria
que a teologia da prosperidade é uma grande balela, é uma grande fraude, é um sistema apenas para gerar riquezas para quem o prega. Entende? Então, graças a Deus que a sua relação conosco é baseada na misericórdia, é baseada na humanização, na encarnação, porque Ele, diante da nossa fraqueza, nos acolhe, como fez com Pedro quando ele estava afundando. Depois de ter confiado no seu poder, Pedro viu que aquilo o levava ao afundamento e clamou pela sua misericórdia. Ao clamar pela misericórdia, ela estendeu a mão e lhe salvou. Ainda bem, graças a Deus, que a relação não é baseada na justiça retributiva, porque diante de Deus, da sua misericórdia, o transgressor arrependido, aí sim é perdoado, é restaurado. E isso é bastante importante para muitos aspectos da nossa vida. O Pai a quem Jesus revela é amoroso e perdoador. A parábola de Lucas capítulo 15 nos mostra exatamente isso. É um pai que tem que lidar com um filho transgressor, irresponsável, que acaba com tudo que ele tem, e lidar com um filho amargurado, que só cria caso, que está dentro da sua casa. E esse pai, tanto com um quanto com o outro, não lida com dureza, não lida com justiça e nem com punição. Lida com os dois com acolhimento e com misericórdia. É o pai que, quando o filho gasta tudo que tinha com baderna e o agride, e o ofende e o humilha diante da opinião pública da sua vizinhança, mas quando sente a necessidade e a fome apertar e volta para a casa do pai, esse pai simplesmente o abraça, o beija e manda fazer uma festa para celebrar o retorno do filho transgressor. E que dentro da festa, quando é interrompido pelo irmão magoado, pelo irmão sem noção, ele vai e tem toda a paciência e misericórdia também para com aquele filho. Então é esse o pai a quem Jesus revela. Um pai de amor, um pai de perdão, um pai que é inclusivo, não um pai excludente, porque Jesus nos ensinou a oração não do Pai meu, mas a oração do Pai Nosso. Ele é o Pai que é Pai de todos nós, independente da religião, independente de ser um filho mais certinho ou menos certinho, como a parábola que eu falei. O mais certinho confiou em si, mas ele era pai que tinha relação baseada na misericórdia, tanto para um quanto para o outro. É um pai que não tem seus filhos prediletos, porque o amor de Deus não precisa de graus, porque o seu amor é pleno, seu amor é perfeito por todos os seres humanos. Deus amou a criação de tal maneira, não foi só os seres humanos, inclusive, foi toda a criação. Então, o Deus que Jesus nos revela é um Pai inclusivo e não excludente. No Sermão do Monte, né? Jesus nos diz que Ele faz vir a chuva sobre bons e maus. É um pai acolhedor, que diante da afronta do filho o recebe e ainda faz festa para celebrar a sua volta, o seu retorno. Aliás, a única definição que o Novo Testamento fala sobre Deus, você não vai encontrar o Novo Testamento falando Deus é isso, Deus é aquilo, Deus assim, assado e tal. A única definição que tem é 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. É a única que tem. É amor. E ponto final. E não tem nenhum complemento depois disso. E lembre-se, toda vez que você disser ou ouvir Deus é amor e você colocar uma vírgula depois do amor, tudo que vem depois dessa vírgula é heresia. Tudo que vem depois dessa vírgula é pecado. Tudo que vem depois dessa vírgula é uma inserção humana, não evangélica no sentido de revelação de Deus em Jesus. Deus é amor e ponto final. É o que está lá no texto de João. Antes é que tem uma coisa. Quando ele diz lá, aquele que não tem amado não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ponto. 1 João 4, 8. A concepção que Jesus tinha de Deus como Pai era uma crítica ao patriarcalismo do seu tempo.
porque Jesus trata de Deus como pai e como mãe também, como características maternas desse Deus, né? A relação de Jesus com o Pai era um grito de liberdade e de autenticidade, e não uma relação de dominação ou de tirania da parte de Deus. Jesus modificou a representação sobre Deus que o sistema religioso do seu tempo tinha sobre Deus. E ele modifica completamente, mostrando que Deus é amor, e ainda hoje tem muitas pessoas baseadas na formulação religiosa e eclesiástica de um Deus punitivo, mau, vingativo, que quer sempre ser saciado, que quer sempre ser adorado, não importa como, em que circunstância, um Deus que sempre pune os transgressores, um Deus que sempre cobra um preço caro demais para ser pago, e essa foi a imagem de Deus que foi destruída por Jesus, porque é uma imagem idolátrica. A imagem de Deus, Jesus, que ele nos revela, e é aquela com a qual devemos ficar, é de um Deus de amor, misericórdia, acolhimento, inclusão, perdão, etc. E aí é claro que há problemas quanto à imagem de Deus, porque se nós somos cristãos, quem nós devemos olhar é para a pessoa de Jesus que revela quem é Deus. Mas há, por exemplo, deturpações no Antigo Testamento. Deus punindo, Deus mandando matar. Mas aquela era uma imagem de Deus que o povo de Israel tinha de Deus, que muitas vezes era usada para justificar os seus interesses, os seus atos. Quando, por exemplo, o povo de Israel diz que Deus mandou matar todos que eles encontravam na terra prometida, isso é uma clara deturpação da imagem de Deus que aquele povo tinha, até porque não conheciam ainda a imagem de Deus em Jesus, e essa deturpação é usada para os seus interesses particulares, porque eles estão invadindo a terra, eles estão dominando uma terra que já tinha dono. E esse discurso é bastante justificador para tomar de assalto aquela terra e eliminar os seus concorrentes. É diferente a frase de quem invade para quem é invadido. E aquela imagem de Deus não encaixa na imagem de Deus que Jesus revela sobre o Pai. E é claro que toda vez que haver uma desconexão, que tiver um contrassenso, nós devemos ficar com aquilo que Jesus revela, porque nós somos cristãos, é sinal que é Jesus que é o nosso mestre, o nosso Deus, e ele é o revelador do Pai, não é? Então, quando há uma contradição aparente sobre a imagem de Deus, elimine qualquer outra que não seja revelada por Jesus. Na dúvida, fique sempre com o que Jesus revela, com o que Jesus vive. Não é? O Antigo Testamento tem, por exemplo, lá no caso do profeta Elias, quando ele manda matar os profetas, é uma deturpação que o profeta tem da imagem de Deus. Que quando em Jesus tem discípulos que propõem a ele, se ele queria que orasse para que Deus mandasse uma legião para fulminá-los, Jesus disse assim: você ainda não entendeu de que espírito que eu sou. Quando Pedro puxa a espada, pega na arma para cortar a orelha de Malco, que na verdade é claro que ele não queria cortar a orelha de Malco, ele queria rachar a cabeça de Malco. É que Malco era um soldado, era uma pessoa habilidosa e tal, conseguiu esquivar e perdeu só a orelha, saiu barato para ele, mas ninguém em sã consciência, no momento de raiva como aquele de Pedro, quer mirar na orelha de alguém, até porque é muito mais difícil acertar a orelha do que acertar a cabeça, né? É claro que ele quer dar uma pancada para matar. É que Pedro não era tão habilidoso assim com a espada, porque o negócio dele era pesca, e Malco, como era um soldado, sabia mexer bem, ter uma boa habilidade, consegue esquivar. É o que muitas pessoas não entendem quando a gente fala que nós devemos ser, enquanto cristãos, contra o desarmamento. Né? Aliás, a favor do desarmamento, contra o armamento, contra a posse de armas. Porque um bandido, um policial, um militar, que o bandido, pela sua ação criminosa, lida com arma o tempo inteiro. O policial, o militar, pela sua profissão, pelo seu ofício, lidam com arma o tempo inteiro. Eles têm habilidade com isso, né?
Então, quem tem que andar armado são os militares, para defender a população dos criminosos. Um professor como eu, com uma arma na mão, diante de um bandido que tem muito mais familiarização com uma arma, a arma na minha mão é uma desvantagem para mim, é um perigo adicional para mim, não é um risco para o bandido, é um risco para mim mesmo, é um risco a mais, não é? Mas, enfim, quando Jesus, naquela relação, vê Pedro puxando a espada e fazendo aquilo, Jesus repreendeu Pedro, porque a imagem de Deus que Jesus revela não é de um Deus bélico como o judaísmo antigo tinha na sua imaginação. Eu já vi grupos de louvores cantando que Jesus é o Senhor dos Exércitos. É inconcebível, é incompatível, porque o Senhor dos Exércitos era uma imagem que o povo de Israel tinha de Deus lá no Antigo Testamento, que era uma imagem deturpada e que Jesus mostra que ele não é o Senhor dos Exércitos, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus de amor e de acolhimento, e nós não podemos esquecer isso, não é? E é claro que nós devemos perceber que nas vezes que o Evangelho fala de alguma punição, de algum juízo, Deus nunca é o protagonista, porque nunca é o seu desejo, nunca é a sua vontade, nem o seu propósito. Seu propósito é no amor, no acolhimento, no perdão. Algumas pessoas podem se excluir, não querer a sua graça e rejeitá-la conscientemente, mas esse não é o desejo de Deus, e até o Antigo Testamento, em Ezequiel, já apontava para isso, né? Pois bem, estamos chegando ao final de mais uma semana, de mais uma videoaula. Espero que vocês assistam os nossos vídeos e os assistam até o final, e que vocês também entrem aqui nos cards que eu vou colocar, tanto na primeira quanto na segunda parte, que são assuntos relacionados à nossa aula, ao nosso tema, e que vai acrescentar para você também. Um abraço, Deus te abençoe e te guarde, abençoe tua família, e até o próximo encontro, se Deus quiser.